Ora, muito bem, falamos de jovens. Esta nossa hora de hoje é dedicada aos jovens, de facto, mas também na atualidade, e por outro lado, e são coisas muito chocantes, existem de facto atitudes que são muito perigosas e colocam em risco também a vida de muitas crianças, não é? Para não falar de tantos adolescentes. Já ouviu falar no desafio das cápsulas de detergente? Olá e muito boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Que desafio tão desafiante também, se é que me permitem, não é? Estes desafios que nos colocam também a questionar quais são os caminhos da nossa atualidade, quais são os caminhos das redes digitais e quais são, quer dizer, as funções educativas e até mesmo de tutela e de preocupação que todos nós devemos ter, não é? Com os nossos filhos e não só, porque isto depois já começa a ser um perigo coletivo. Que se transporta de umas crianças e de jovens de uns para outros. Acabamos por estar aqui dedicados a falar um pouco sobre esta questão, porque atualmente, mas vai-nos explicar melhor, atualmente surgiu então na net o desafio dos jovens comerem cápsulas de detergente, não é? Teeth Pod Challenge. Exatamente, Teeth Pod Challenge, exatamente. Que veio dos Estados Unidos. Que veio dos Estados Unidos. Onde é que isto começa e do que é que nós estamos a falar, para quem não sabe do que é que estamos a falar? Começa com uma notícia de cariz fatídico, portanto, num jornal que é o Onion, nos Estados Unidos, e isto é uma notícia que pretendia, de uma forma em tom de brincadeira, brincar com o aspecto da cápsula. Pronto. Entretanto, mais tarde, alguns youtubers conhecidos pegaram nesta notícia e criaram um desafio. E o desafio assim, é comerem essas cápsulas de detergente. Sim, começou por ser exatamente assim. Portanto, um youtuber começou por comer a cápsula de detergente, portanto, filmar e postar no seu canal, não é? E depois... Começou naturalmente a ser imitado. Sim, propagou-se a uma velocidade incrível pelas redes sociais e pelos seus seguidores, obviamente. Pelos seus seguidores, que entretanto... Este silêncio, na forma como também estou a falar, ao mesmo tempo, claro que estamos todos a querer perceber o que é que se passa na cabeça de um jovem, não é? Já lá iremos, questões de autoestima e de pertença, etc. Mas o que é que acontece nos nossos jovens? Falemos agora de Portugal, porque de facto isto depois propaga-se também para outros países na Europa e vem dos Estados Unidos, etc. Mas no que diz respeito aos nossos, portugueses. Raquel, o que é que aconteceu aqui em Portugal? Quantos jovens é que afetou? Eu penso que até que este desafio tornou-se grave e tem estado também nos mídia, porque de facto existiram intoxicações. Falamos de adolescentes, mas falamos também de crianças. Ainda nos coloca, quer dizer, ainda são questões ainda mais graves, também que é tudo grave. Todo o tipo, não é? Todo o tipo. O que é que aconteceu em Portugal? Portanto, o youtuber lançou o desafio. Logo aí à partida, quer dizer, já começa tudo errado, não é? O desafio é propagado por um influenciador, os youtubers, não é? Os youtubers sem ter qualquer tipo de conduta moral ou preocupação dos perigos, influenciam milhares e milhares de jovens, não é? Portanto, propaga-se o desafio, começam a imitar. Em Portugal, qual é a realidade? O que é que aconteceu? Em Portugal, este desafio, ao que se sabe, ainda não chegou. Portanto, sei que ele chegou ou tentou chegar ao Brasil, isto porque as cápsulas em questão são vendidas nos Estados Unidos, não são vendidas no Brasil, e normalmente este tipo de desafios, como é o caso do fenómeno da baleia azul, que há pouco tempo ouvimos falar, veio diretamente do Brasil, por exemplo. Portanto, o Brasil é aquele que nos influencia mais neste tipo de desafio. Muito bem. Não conseguiu entrar no Brasil? Não. No Brasil não conseguiu entrar? Não se vende. Este tipo de cápsulas não é vendido, não é comercializado no Brasil. E aqui? E aqui, ao que sei, são algumas, sim, mas ainda não existem dados, pelo menos que eu possa falar com certeza, de casos que tenham entrado em meio hospitalar com este tipo de problema. De qualquer forma, o INEM acabou por lançar recentemente também uma campanha, certo? Sim. Precisamente por esta preocupação, por existirem já casos. E a polícia também. Sim. E a polícia também. Quais são as campanhas para os pais lá em casa também saberem do que é que está a acontecer? A campanha tenta sensibilizar, portanto, os perigos deste tipo de desafios. Neste caso, o das cápsulas que contêm substâncias químicas e que podem pôr em risco a vida, não é? E a saúde do adolescente ou da criança que participe neste desafio e, portanto, esse mecanismo de prevenção serve para dar a entender a toda a gente que não é só um desafio, mas que pode ser muito mais do que isso e pode ser até perigoso.
Claro, neste momento o Facebook, o YouTube e a própria Google dispararam também com atitudes que eu acho, quer dizer, obviamente muito importantes. Portanto, Facebook e YouTube retiraram logo os vídeos, se bem que já nem deviam ter sido sequer permitidos de serem publicados, mas enfim, estamos a evoluir a cada dia que passa. A Google também teve uma atitude nesse sentido. Mas temos que entender primeiro a origem das coisas, não é? Raquel, como psicóloga, o que é que leva estes jovens a alinharem nisto? Não é? Portanto, esta falta de discernimento, o que é que acontece na cabeça de um adolescente? Os desafios são diferentes. Neste caso em específico, uma vez que é lançado pelo youtuber cada vez mais, youtubers, bloggers, têm assumido cada vez mais destaque no dia-a-dia, não é? E chega até a ser quase uma profissão. Portanto, sendo um youtuber, é uma profissão, para muita gente, é um facto. E, portanto, são influenciadores e o que pretendem, não é, para ganharem dinheiro é ter mais views, portanto, ter mais seguidores. Ao lançar este tipo de desafio, claro que vai tentar que os outros sigam, certo? Estes jovens que veem, que seguem estas pessoas que participam neste mundo, acabam por tentar ser igual, portanto, ter uma imagem diferente, ser aceitos, e os adolescentes, a adolescência toda é marcada por um período de várias instabilidades, nomeadamente a formação da personalidade, o querer ser aceito pelos colegas, portanto, tudo isso. E tudo isso vai influenciar um jovem a entrar num desafio destes, na esperança de ser mais aceito ou mais reconhecido por causa disso. Se em outras alturas falávamos de rebeldia, de sair à noite ou chegar um bocadinho mais tarde, hoje em dia é pôr a vida em risco. Sim, hoje em dia, infelizmente, cada vez mais tem sido colocar a vida em risco. Até isto para os pais é completamente aterrador. Sim, sim. Aterrador. E para esses pais que nos estão a ver e que podem ter os seus adolescentes em casa, ou pré-adolescentes, porque agora a adolescência também é a idade. Raquel, isto agora começa cada vez mais cedo, não é? Certo, certo. Qualquer criança, qualquer miúdo, não é? A partir de uma certa altura tem acesso ao YouTube. Infelizmente, tem. Tem. Se calhar não deveria ter, sim, não são tão outras cedo. questões, mas repare, tem acesso, pode ver, sim, não é? Sim. E portanto, a partir do momento em que pode ver, pode ser influenciado. A que sintomas é que os pais devem estar atentos? Nomeadamente mudanças de comportamento, e isto serve para qualquer tipo de desafio que possa existir. Ou seja, sempre que temos uma criança que é mais extrovertida e que de repente fica introvertida, ou o contrário, ou que, por exemplo, notamos alterações a nível do sono, do apetite, portanto, qualquer tipo de mudança de comportamento, normalmente é um indicador que existe um problema por resolver, seja ele de que tipo for. E isto é a primeira questão. E depois, cada vez mais na era digital que estamos e à forma como se propagam determinados desafios e outro tipo de informação na internet, devemos sensibilizar, devemos prevenir enquanto pais para a boa utilização da internet, porque a internet tem N coisas positivas, não é? E permite-nos fazer imensas coisas interessantes, que são pedagógicas. Faz parte do nosso dia-a-dia, quer dizer, é impossível fugir às tecnologias, nem as crianças nem os jovens poderão estar, nem nós, como é óbvio, não falando de nós, obviamente, já parte do princípio que nas nossas idades já teremos outro tipo de consciência, mas de facto, quer dizer, são bebés, são crianças, são jovens que nascem e que crescem neste mundo, não poderão fugir dele e não faz sentido também não terem. Agora, a questão passa pela educação e como é que nestes tempos que vivemos destas novas tecnologias, a forma como educamos os nossos filhos tem que ser também adequada e ao nível destes desafios que são diferentes. Certo, não é? De uma outra realidade. E, portanto, como é que se prepara um jovem e como é que os pais também que nos estão a ver e que vivem aterrorizados com estas notícias, claro, com medo que os seus filhos também se envolvam de alguma forma, não é? Como é que se pode estruturar? Como é que se passam esses valores a uma criança? Desde muito cedo. Desde muito cedo, 3, 4, 5 anos, criando um espaço de partilha, um espaço de comunicação que nem sempre existe. Claro. Ou seja, nem que seja uma vez por semana, e nós tentamos sempre sensibilizar os nossos pais para o fazerem, nem que seja uma vez por semana, criar um espaço de debate em casa. Pode ser... E acha, Raquel, que é importante neste caso, imagino que o jovem nem sequer ouviu falar deste desafio, mas que os pais estão preocupados e estão atentos. Deverão os pais, que eu calculo que às vezes até nem queiram falar das coisas para que ele nem, não é? Naquele receio de que eventualmente não seja incitado. Devem os pais falar?
Não, devem Conheces perceber... o desafio X? Não, devem perceber Se eu- se ele conhece. Sim. E normalmente os jovens estão muito mais preparados do que nós e conhecem as coisas muito mais rápido do que nós e muito mais cedo. E volto a frisar, o caso do fenómeno da baleia azul foi exatamente assim. Portanto, eles já sabiam que isto estava a acontecer antes de nós sequer suspeitarmos. Ou seja, os pais não devem abordar o assunto diretamente, porque isso poderá suscitar algum tipo de curiosidade, devem tentar perceber o que é que está a passar. o que é que está a passar, o que é que têm ouvido falar. Falar o que com a é que- escola. Por exemplo, seria extremamente importante. Muita comunicação também Muita com, comunicação, nós com os apostamos espaços muito onde nisso. eles também estão, Sim. as suas amizades. Mas a comunicação começa dentro de casa, Claro não é? que sim. E há que criar esse espaço de partilha, como lhe estava a dizer, nem que seja uma vez por semana, debater temas importantes da atualidade, o que é que eles pensam sobre isso, o que é que eles sentem sobre isso, mais do que não podes fazer ou não podes entrar. Muito bem, Raquel. E no caso de, infelizmente, a jovem ou o jovem ter feito o desafio, ou ser uma criança, um jovem suscetível desse tipo de necessidade de pertença, o que fazer? Conversar, mais uma vez, sensibilizar para o facto de que isso envolve perigo. Portanto, o que é que ele sentiu, o que é que o motivou a entrar nesse desafio, o que é que ele sentiu enquanto estava a fazer o desafio, depois do desafio, o que é que ele pretendia. Portanto, mais do que repreender, e nós, enquanto pais, tentamos sempre, numa primeira instância, para os proteger, repreender, esta não é a melhor abordagem. A melhor abordagem é perceber o que é que motiva a levar um jovem a entrar neste desafio e depois disso conversar e explicar-lhe e arranjar ferramentas alternativas para que ele não volte a fazê-lo. Pois. Isto, obviamente, que é sempre muito subjetivo, no sentido de existirem também jovens que certamente precisam de um outro tipo de estrutura, não é? E depois de acompanhamento, que os pais devem estar sempre atentos para que não volte a acontecer. Ser pai não é fácil, não é? Nada. É uma aprendizagem. Constante. Então, muito obrigada por Obrigada estar connosco. Bem, obviamente, um desafio que é muito perigoso, que reforça a necessidade de um alerta geral para todos nós, destes fenómenos que são também tão desafiantes nos dias que vivemos. É óbvio que esta nossa conversa foi para falarmos também de uma forma geral de como é que podemos ajudar as nossas crianças e os nossos jovens, mas começa tudo nas nossas casas. Vamos todos então também unir-nos, não é? Às vezes os filhos podem realmente ser de amigos, de outros familiares, de outras pessoas, mas se estivermos atentos conseguimos também sempre perceber certas atitudes.